Bom dia, irmãos. Glória a Deus por mais uma manhã. Vamos ficar de pé? Pense que você poderia não ter acordado hoje, né? Estava pensando nisso. A gente podia não ter acordado hoje. Rafael, sentado ali, filho. Mas Deus é bom, estamos vivos juntos aqui, amém? Para adorar Ele, para colocar a nossa vida diante dEle, para colocar as nossas famílias diante do Senhor. Esse aqui é um altar santo e coletivo, tá? Onde nós podemos ver o Senhor através da vida dos nossos irmãos e adorá-lo, enxergar Deus, porque estamos juntos reunidos, amém? Então, que nós possamos adorar o Senhor hoje com intensidade, com alegria, com ânimo, disposição, porque Ele é um Deus vivo e Ele nos deu vida, amém? Por isso nós podemos estar aqui. Senhor, obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Nós somos felizes por causa da Tua igreja, Senhor, que é o Teu corpo, Deus, e é nela que nós encontramos o Senhor, e nós estamos alegres por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, cada um dos irmãos, que nós possamos ter uma manhã contigo aqui juntos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Cadeias quebrará, os corações adorarão. Quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. Mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. Mundo há de render-se a Ele. Hey! Ó portas, levantai, já o Rei da Glória. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar. Quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Quem impedirá o Senhor? 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 Quem impedirá
impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Aleluia. Nós cremos num Deus que é poderoso. Amém. E um dia Ele irá governar toda a terra, mas Ele já governa a igreja. Amém. E nós somos felizes porque nós participamos desse reino, desse governo do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Agora a gente vai cantar uma música aqui, pessoal, que precisa ficar assim, ó. Beleza? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou.
Vamos declarar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma coisa bacana, gente, porque apesar de a gente estar aqui junto com os instrumentos, né, o período de louvor, ele não é só o pessoal da música aqui, ele é toda a igreja, né? E quando a gente bate palma junto assim, sintoniza todo mundo, fica tão bonito, né? E Deus é louvado. Amém? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, sim. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltando teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso,
igreja. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. As fortes, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Essa música, ela é interessante porque ela é uma música antiga. Então quando a gente canta ela, todo mundo já sabe mais ou menos o que fazer, né? E fica um coral da igreja muito bonito. Eu acho, sabe, dá vontade de ficar cantando esse tipo de música o tempo inteiro, porque você é uma música colaborativa, né? Não fica só os instrumentos, né? Então vamos fazer de novo assim, ó. Aleluia,
Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Amém. Obrigado, Jesus, pelas nossas vozes, Deus. Porque o Senhor nos permitiu adorá-lo, Deus. Nós não precisamos de muita coisa, Senhor. Mas a nossa voz por si só já adora o Senhor. Porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor que é o Deus da igreja. E nós adoramos a esse Deus, Senhor. Obrigado por podermos cantar, Senhor. Pode ter irmãos ao redor do mundo que não podem cantar, Deus. Mas nós podemos cantar e louvar o nome do Senhor. E por isso nós somos gratos, Deus. Obrigado por este momento, Senhor, onde nós podemos adorar ao Senhor junto com os nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar, irmão. A paz do Senhor, irmãos. Então, enquanto a gente vai dando os recadinhos, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode trazer aqui à frente. Bom, começar a falar do encontro de jovens. A gente já está se preparando aí para levar os nossos jovens para o encontro. É um custo alto, vocês sabem. A cada ano ele sobe mais um pouquinho, porque tudo sobe, né? Então, a gente está fazendo algumas coisas para arrecadar um dinheiro para ajudar os jovens a irem para o encontro, tá bom? Esse ano, ele está mais de R$500. Então, a Alexandra trouxe uns lápis que ela decorou e ela fez uma doação para a igreja. Então, a gente vai estar vendendo no final do culto. São lápis lindíssimos, fofíssimos. Então, esse aqui é R$12. E esse que é um pouquinho menos elaborado, R$6, tá bom? A gente vai estar vendendo no final do culto. É uma ótima lembrancinha. Já pensa em quem você vai levar para presentear. E você vai estar ajudando a gente enviar os nossos jovens aí para o encontro, tá bom? Programação. Para a semana que vem, então, a gente tem o nosso primeiro domingo do mês. Então, a gente começa às 9 horas, com café da manhã. Mantém sábado o culto teen, o culto de crianças. E eu queria reforçar que os pais fizessem um esforço de trazer os seus filhos para o culto infantil. A gente queria reforçar isso com os pais. A gente vai ter algumas mudanças na programação do culto infantil e do culto teen, mas a gente vai aguardar, no momento propício, a gente vai estar falando para vocês. Então, a gente tem visto muito esvaziado o sábado, né? Então, eu queria pedir para vocês se esforçarem. Esse é um momento importante em que as crianças estão recebendo do Senhor. Vamos nos esforçar para trazer as crianças, tá bom? E queria recordar com vocês que o Isaac fez um pedido na semana passada. Vai vir uns irmãos de Aracaju e a gente precisa hospedá-los aqui do domingo para segunda-feira, que é quando eles vão pegar o avião para retornar. Então, quem puder receber esses irmãos, por favor, procure Isaac. Marcelino quer dar um testemunho? Queria chamar o Marcelino, que ele tem um testemunho. Aí sim, hein, diretor? Bom dia, irmãos.
Deixa eu ver se vocês lembram. Tivemos um batizado do Ednilson, né? Vocês lembram dele, né? Então, aconteceu algo muito inesperado na vida dele, né? Tá me ouvindo bem? Melhorou? E o que acontece? No domingo passado, ele é separado da esposa, paga a pensão direitinho, tá? Não tem problema, né? Mas a mulher quer mais dinheiro. Ela queria 30 mil. E ela acionou a polícia. Domingo passado, ele estava na sua cama deitado, a polícia foi lá e prendeu ele. Com todo o problema que ele tem. Vocês sabem que ele é um milagre, né? Teve um furo no coração. E um coágulo escapou e tampou aquele furo. Era para ter morrido. Não morreu. Até ele foi para PUC, até o pessoal foi visitar ele, foi até estudado por causa disso. Mas voltando para a história, aí nós ficamos todos preocupados com ele, né? Ele foi para a delegacia, só com a roupa do corpo. Não deu tempo de fazer mais nada. Chegando lá, já mandaram ele para a Americana, né? Sumaré, já mandaram para Sumaré. E aí nós correndo atrás, ver o que se faz, tal. E a mãe dele preocupada com os remédios, como que ia ser o cuidado dele lá, que não pode ficar sem. Aí que eu quero dizer para vocês, o agir de Deus, gente, é algo assim inexplicável, né? Que quando ele chegou lá no Sumaré, ele já foi para a cela, e na cela tinha 17 pessoas, numa cela. E aí na cela tem as beliches, são 2 beliches só, um de cada lado, e o resto dorme no chão. Quando ele entrou lá, é coisa de Deus, gente. O carcereiro falou, esse rapaz veio e tem um problema no coração. Quando ele falou que tem problema no coração, um preso já se levantou e falou, ele vai dormir no meu lugar. Ele não vai dormir no chão. O preso saiu do melhor lugar e deu para ele, para não dormir no chão. Quem dorme no chão tem que levantar 6 horas, porque vem um pessoal de limpeza para limpar ali, então quem dorme na beliche pode ficar um pouco mais tarde. Então o cara deu lugar para ele logo de primeira. E nisso também tem que tomar remédio, de em hora certinho. E um preso cuidou dele para tomar remédio de hora em hora certinho. Não faltou os momentos lá. E também na cela o pessoal fumava. Quando ele chegou, eles pararam de fumar. Eles ficaram os 4 dias sem fumar para cuidar dele. Entende, gente, o que eu quero dizer para vocês? Aonde a gente está, é que Deus cuida. Então, quando nós fomos buscar ele, foi na quinta-feira, né, que eu fui buscar ele lá, né, você estava achando que ele ia encontrar ele todo, né? Cara, ele saiu sorrindo da cadeia. Não por causa que estava preso, mas por causa do cuidado de Deus com ele lá dentro. Sabe, ele não devia nada, gente. Ele não estava devendo nada. Simplesmente porque a mulher queria mais dinheiro. Mas, assim, logo que ele acabou de ser batizado, já veio uma prova dessa. E nós achando que estaria tudo perdido, nós estávamos orando por ele mesmo assim, Deus estava cuidando dele lá dentro. Pessoas que nunca viu ele, deram o melhor lugar. Pessoas que nunca viu ele, cuidou dele. Então, eu quero dizer para vocês que o anjo de Deus, ele cuida. Eu queria que ele viesse aqui hoje, mas ele acabou não dando para vir, mas eu falei, mas eu vou falar isso para a igreja, porque nos lugares mais difíceis, aonde a gente nem imagina, Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Amém, irmãos? Era isso. É para a glória do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Na semana passada, eu estive em Belo Horizonte para participar de um encontro e eu estive com o Rafael e a Karina. Nós ofertamos sobre eles há algumas semanas atrás. Rafael vai passar por um transplante e eu estive com eles, né? Estive na igreja deles e foi muito bom me sentir em casa em um lugar onde eu nunca tinha estado antes, né? Mas para falar com vocês sobre Rafael, né? Ele vai passar pelo transplante. Ele teria sido nessa semana,
só que esse processo precisa de uma liberação judicial que ainda não saiu integralmente. Então, por isso, ele foi adiado talvez para maio, que é a previsão de quando essa liberação aconteça. Eu não tinha ideia de como esse processo é complexo. Para passar pelo transplante, ele fica, em média, 4 meses hospitalizado, internado no hospital. E ele precisa ficar acompanhado durante todo esse período, é em outra cidade, então eles precisam alugar um imóvel, ele mora em Belo Horizonte, o transplante é em Juiz de Fora, é longe. Então, eles já tinham alugado um imóvel, onde eles iam ficar esses 4 meses, era um imóvel que cabia aí dentro do orçamento deles, eles tiveram que voltar atrás do contrato, sem previsão aí de como as coisas vão acontecer. A princípio, é maio, mas nessa semana, na semana em que seria, eles tiraram ele foi informado de que não aconteceria, então isso pode acontecer novamente. Eles agradeceram imensamente aí as nossas orações, vamos continuar orando para que Deus conduza cada passo. Amém? A igreja lá, né? Estive lá na igreja e fui muito edificada, né? É muito bom a gente estar em casa, estar em família, em um lugar e com pessoas que a gente não conhecia. Amém? Eles estão vindo também para o encontro com vários adolescentes, né? E eles estão vindo de van, é longe, né? E os adolescentes estão vindo juntos e com muita expectativa. Amém? Celcinho. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do Celso, Senhor, e nós pedimos, Senhor, que ele louve a Ti, Senhor, através das suas palavras agora, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, sejam um solo fértil, Senhor, para aquilo que ele vai semear por meio da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Paz, irmãos. Derrubei minha água aqui, já comecei... Filha, depois pega água para o papai. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Cumprimentar aqueles que também estão nos assistindo, né? Dando continuidade àquilo que o Isaac trouxe semana passada, a gente pensando nesse momento que a gente vai comemorar a Páscoa, né? A gente trazer hoje, continuando aquilo que o Isaac comentou, dos últimos dias do Senhor, e agora vou trazer o dia que o Senhor chegou em Jerusalém, né? E aí, através desse tempo, a gente tentar extrair algo para nós nessa manhã, amém? O Isaac comentou semana passada da importância de nós entendermos que um dia o Senhor vai voltar e vai reinar sobre todas as coisas, né? E que toda a injustiça vai acabar, que hoje a gente vive realmente um mundo mau, né? Um mundo injusto, hoje a gente vive um tempo onde a gente percebe nitidamente, né, que a sociedade está corrompida, né? E que graças a Deus que a gente tem um Deus que vai voltar e que vai reinar sobre todas as coisas, né? E esse tempo de injustiça vai acabar. E vai ser quando Jesus vai governar plenamente sobre a terra. Então, e também na sua fala, ele comentou sobre a importância do partir o pão, naquele texto, no caminho de Emaús, que eu achei muito interessante a gente pensar que, naquele tempo que Jesus se apresentou ali no caminho, ele já tinha morrido, e ele foi falando, né, com os dois, e conversando, explicando. E quando ele partiu o pão, foi quando seus olhos foram abertos, né? E a gente entender a importância da comunhão uns dos outros, né? E quando a gente parte o pão, quando a gente divide a vida, quando a gente compartilha a vida, é quando nós enxergamos Jesus. Então, esse Jesus é real, ele é para ser dividido. Então, aquela ideia de viver isolada, cuidando do seu próprio umbigo, da sua própria vida, é mentirosa, é falsa. Quando eu partilho junto, é onde eu vejo Jesus. Então, aquele texto é algo para a gente pensar, acho que dá para trazer mais mensagens sobre isso, mas, assim, reforçar a importância dos juntos, né? Com o mesmo propósito, caminhando nessa mesma intensidade. Porque quando eu divido, é quando eu vejo Jesus. Quando eu partilho... Então, em Atos falava, né, que diariamente eles dividiam, né? Então, não é só o pão físico, sabe, irmãos? É o pão da vida. É dividir Jesus, é aquilo que o Senhor tem feito, né? Como o Marcelino trouxe essa história, né? Então, você vê como Deus age, né?
Deus age sobre todas as coisas, em qualquer circunstância, né? Então, esse partilhar daquilo que Deus faz só acontece no corpo. Então, quando eu estou no corpo, eu percebo isso. Então, a gente precisa valorizar esse tempo que a gente está junto, né? Não só o estar, né? Mas dividir junto. Então, caminhando já para a chegada de Jesus ali em Jerusalém, nesses últimos dias, né? A gente vai ler agora Mateus 21, do 1 ao 11. Então, vamos ler esse primeiro texto. Mateus 21, do 1 ao 11, né? Que vai começar assim, né? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles o seu manto, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Um outro texto também que fala desse contexto, né, em João 12, 13. João 12, 13. Só mais um texto que vai dizer assim: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Amém, irmãos? Então, só para contextualizar, esse momento é o momento que Jesus está chegando em Jerusalém. Jerusalém está em festa, tapetes e ramos são jogados ao chão, né? E há um grito ali, né, de Hosana, que significa salve-nos agora. Então, ao mesmo tempo que existia esse reconhecimento que havia chegado um rei, mas as expectativas do povo ali, elas estavam erradas, eles não tinham entendido ainda quem era Jesus, né? Então, eles gritavam o rei certo, mas esperavam um reino errado. Então, isso que eu queria trabalhar com vocês. Então, eles esperaram um rei que resolveria os problemas daquela época, os problemas externos, né? Então, quando Jesus entrou, eles comemoravam, eles reconheceram, mas as expectativas deles não eram a correta. Eles esperavam Jesus que viesse a reinar, libertassem eles ali daquela situação, que desse a provisão para eles, né? Desculpe, e Jesus veio para além disso, né? Então ele não foi ali estabelecido como rei, mas ele veio para morrer, para se crucificar em nome de todos, né? Então em João 6:26 ele vai falar assim, né? João 6:26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então a expectativa do povo ali é que Jesus resolvesse as necessidades daquele momento, né? Então imagine nós, irmãos, quando nós procuramos a igreja, quando nós se aproximamos de Deus, só quando nós temos dificuldade, só quando nós estamos passando por necessidade, ou só quando nós estamos quebrados por alguma situação, aí nós dedicamos um tempo a Deus, nós dedicamos um tempo ao Senhor. Então muitas vezes nós agimos assim na nossa vida, né? Nós procuramos o Senhor só quando nós temos algo a pedir. Mas aqui há um ensinamento para nós, que o Senhor ele não veio só para nos salvar, mas Ele veio para ser o Senhor das nossas vidas. Então Ele quer mais de nós, Ele exige mais de nós, né? Então nós não podemos achar que o Senhor só vai
nos fornecer aquilo que queremos, né? Ele quer mais de nós. Então, Ele quer, sim, nos ajudar, fazer com que nós caminhamos, enfrentando as nossas questões, mas Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Amém, irmãos? Então, Ele precisa, nós precisamos ter esse entendimento. O povo ali, eles se frustraram porque a expectativa deles estava errada. Porque Jesus chegou montado num jumento, né, de forma humilde, e para resolver algo que eles não tinham entendido ainda, que Ele ia morrer para livrar, para nos salvar, né? E aí esse momento que Ele entra num jumento foi para cumprir uma profecia que se falava no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, que está em Zacarias 9:9. Então vamos ler esse só para a gente entender. Zacarias 9:9. Que vai dizer assim, né? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho cria de jumento. Então, nesse primeiro ponto, eu queria destacar a importância da gente entender a nossa expectativa no Senhor. Porque muitas vezes nós vemos o Senhor como alguém que vai nos dar tudo o que pedimos. E não é verdade. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Eventualmente, Ele pode até dar aquilo que você está pedindo, mas Ele vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você, no tempo dEle, não no nosso tempo, né? Então, quando nós temos as expectativas erradas, nós nos frustramos, como aquele povo ali. Então, quando Jesus não expulsou os romanos, aquele mesmo povo que gritou Hosana começou a gritar, aquela multidão começou a gritar para crucificar. Então, muitas vezes, uma frustração, porque nós não temos ainda o entendimento, nos faz nos afastar do Senhor, nos faz agir como aquela multidão agiu, né? Então, a mesma multidão que gritou Hosana, ela já, na sequência, já pediu para crucificar, porque não foi atendido aquilo que eles queriam. Eles queriam um rei para libertá-los ali. Então, esse ponto nos traz hoje essa importância da gente ter esse entendimento de quem é o Senhor e o que Ele é para nós, sabe? Então, essa verdade de que Deus não só vai atender, não só nos salvou, mas Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Então, aquele povo, naquela época, eles não entenderam isso, né? E aí a multidão acabou gritando, né, para crucificar. Então, muitas vezes, nós, quando não temos uma oração respondida pelo Senhor, ou algo que a gente projetou não deu certo, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do convívio da igreja, né? Então, muita gente abandona a igreja, não porque Jesus falhou, mas porque o Jesus, na imaginação dela, não cumpriu aquilo que ela queria, o seu capricho, o seu desejo. Então, isso é perigoso, irmãos. Muitas vezes nós passamos por algo, acho que todo mundo, né, na sua caminhada tem experiência, mas temos que tomar cuidado onde estão as nossas expectativas. Porque muitas vezes nós se sentimos frustrados por causa da nossa expectativa estar errada. Porque aquilo que a gente projetou não é aquilo que Deus quer para nossas vidas, sabe? Então, às vezes, as pessoas se confundem nisso. E elas até preferem abandonar a igreja porque algo que não aconteceu feriu, entre aspas, tanto a vida dela que ela se afasta. Mas muitas vezes o Senhor sabe. Muitas vezes não, todas as vezes o Senhor sabe o que é melhor para nós, né? Então, não há algo que acontece para nós que não seja da vontade dEle, né? Então, quando a gente não tem algo atendido, não é só para... Mas é para que a gente aprenda, para que a gente evolua. Então, eu vejo assim, que tudo que passamos tem um propósito. Qualquer coisa, né? Então, Deus tem um plano em todas as coisas, né? Quando a gente acredita que Ele está sobre todas as coisas, é sobre todas, né? Tinha uma professora no EFC que falava assim, tudo é tudo e nada é nada. Então, quando ele fala todas as coisas, a gente tem que entender que é todas as coisas. Então, a gente não pode reservar, não, essa coisa, não, se é tudo, é tudo. Então, a gente precisa ter essa consciência para conseguir entender quem o Senhor é. Então, quando a gente fala que o Senhor, Ele quer ser o nosso Senhor, Ele quer cuidar de tudo, Ele quer estar sobre tudo nas nossas vidas. Então, a gente precisa calibrar melhor, sintonizar melhor para ouvir de Deus, para entender o propósito dEle nas nossas vidas.
Então a gente vê que a multidão ali, como a multidão de hoje, né, ela tende a apagar as verdades, né? Ela tende a relativizar verdades absolutas, né? Então hoje a gente vê um sistema totalmente ao contrário às coisas de Deus, né? Então a multidão ali que gritou para crucificar é a mesma multidão que hoje nós passamos na nossa vida, né? Que gritam, que até está falando para Ana assim que o mal parece que se propaga mais, não é? Então a boa ação, a pessoa certa, ela talvez não é tão valorizada para o mundo atual, porque as coisas ruins estão bem assim escancaradas, né? Então tá tão normalizada que você vê bilhões, né, de corrupção, você fala, nossa, você até tipo, você vai passando, normaliza tanto, mas ao mesmo tempo assim, nós enquanto cristãos precisamos decidir que comportamento nós temos tido, né? O de multidão ou o de discípulo? Aí um terceiro ponto, eu queria falar sobre essa questão da decisão. Naquele momento ali que aquela multidão, em poucos dias, ela de hosana, de reconhecer o Senhor para crucificar, ali tem os discípulos que permaneceram com Jesus, né? Então, o quanto é importante nós sermos discípulos, entender do Senhor, entender o que Ele quer para as nossas vidas, né? Então, isso exige de nós essa decisão. Então, a multidão, ela vai ser levada, né? Pela maioria, pelos barulhos, né? Desse mundo, né? Mas os discípulos, eles tinham já tido um tempo com o Senhor, tinham aprendido, e nós também já temos experiências com o Senhor, né? Temos aprendido de Deus ao longo da nossa caminhada da fé. Então a gente precisa sintonizar melhor as nossas vidas, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas buscas, para que de fato o Senhor consiga reinar sobre as nossas vidas. Então a gente precisa diminuir aqueles volumes que têm nos atrapalhado de ouvir Deus, sabe? Aquelas notícias, aqueles pensadores que tentam falar coisas ao contrárias a Deus, né? Então, para isso, a gente precisa tomar essa decisão de viver mais próximo de Deus, né? Como os discípulos ali, eles decidiram ficar com o Senhor. E nós, na nossa vida diária, precisamos ter essa postura, porque senão nós vamos ser levados pela multidão. Então, nós vamos ser levados por emoção. Então, muitas vezes, quando há uma frustração, a gente precisa avaliar essa frustração. Será que era um desejo meu? Será que realmente isso não é algo para Deus tratar em mim? Então, a gente precisa pontuar bem para conseguir entender de Deus sobre aquilo que estamos passando, né? Então, seguir Jesus, às vezes, é perdoar quando dói, mesmo sem a pessoa... obedecer mesmo sem entender. Então, essas coisas a gente precisa fazer de forma de obediência à palavra de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Em Mateus 16, 24, Jesus vai falar para os discípulos, né? Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, irmãos, para a gente ser discípulo, a gente vai ter que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão, muitas vezes, das coisas, dos nossos velhos hábitos, das nossas velhas manias, daquilo que não agrada a Deus. Então, negar a si mesmo é negar a minha própria vontade, é colocar diante de Deus aquilo que eu preciso fazer. Então, é uma renúncia, né? Então, exige de nós isso. Então, Jesus, para ressuscitar no domingo, ele precisou morrer na sexta, né? Então, nós precisamos, também nesse tempo de Páscoa, trazendo algumas lições para nós, né? Perceber o quão importante nós abrir mão, às vezes, da nossa vontade, do nosso eu, para que Deus reine em nós, né? Então, a gente vai precisar morrer mesmo. Eu acho que não só quando a gente faz... no batismo uma renúncia pública, né? Que ali a gente se torna em Deus uma nova criatura, mas diariamente a gente vai ter que ter esse compromisso com o Senhor, de morrer diariamente as nossas vontades, nossos velhos hábitos, para que Deus viva em nós, né? Então a cruz hoje não é de madeira, mas são as decisões difíceis. Muitas vezes nós precisamos entender que precisamos escolher a honestidade quando a mentira traria mais lucro, né? Escolher o silêncio
quando muitas vezes a gente quer gritar, quer brigar. Então, escolher servir quando todos querem ser servidos, né? Então, a gente, para ser discípulos, a gente precisa se parecer com Deus, né? Com Jesus, né? Então, eu queria trazer essa mensagem hoje, essa reflexão, né? Nesse dia, nessa semana que antecede a Páscoa. Aquilo que o Senhor trouxe para nós foram muitos ensinamentos, né? Mas você vê que foram poucos que seguiram, né? Então, muitas vezes, hoje o mundo vai estar muito mais, assim, distante de Deus. Mas alguns vão estar próximos de Deus. Eu quero ser esse alguns. Eu acho que a igreja tem que ser esses que estão comprometidos com o Senhor. Então, nós precisamos entender que a gente, para seguir o Senhor, vai precisar negar a si mesmo. Amém, irmãos? Então, que nós possamos tomar essa decisão de entender que Jesus, Ele não vai só te dar, mas Ele quer ser o Senhor da sua vida. Então, Ele não é só aquele que é um botão de pânico, só numa situação difícil. Ele é também o Consolador, aquele que vai trazer paz quando há em meio ao caos. Mas Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Ele quer ser aquele que nos completa, independente das circunstâncias. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor tem nos revelado, Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Queremos realmente entender, Senhor, o que nós somos e quem o Senhor é para nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o Senhor na nossa vida diária, Pai. Queremos realmente pedir socorro também, quando necessário, mas queremos ter uma vida prostrada a Ti, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de viver inteiramente ao Senhor, Pai. Ajuda-nos a perceber a importância de andarmos juntos, Senhor, enquanto família de Deus, enquanto filhos do Senhor, Pai, para compreender mais do Teu plano, para servir, Senhor, o Senhor na nossa vida, Pai. Guarda, Senhor, na nossa vida em casa, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, Senhor, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos irmãos. Queremos ser esses filhos que negaram a si mesmo, Pai, para viver o Teu plano, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse entendimento mais ampliado, Senhor, da Tua presença. Sabemos que vivemos um mundo mau, mas que podemos, Senhor, viver plenamente aquilo que o Senhor tem nos projetado aqui, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa essa semana. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Dê uma semana abençoada para todos nós. Amém. Amém. Amém, irmãos. Uma coisa que o Celcinho falou aqui que foi muito importante é que o discípulo de Jesus, ele não se move da mesma maneira que a multidão. Amém? Isso ficou bem claro para nós, né? Porque o que acontece? A multidão ali, hoje é o domingo de Ramos, né? Eu passei na frente de uma igreja católica que tem ali perto de casa e tinha um monte de ramos lá, né? O pessoal hoje, pelo menos os católicos, né? Eles levam para a igreja o raminho lá e eu até acho bonito isso, para falar a verdade, viu? E aí, no próximo ano a gente vai arrumar uns ramos aí. Mas o que acontece? O domingo de Ramos, então, é essa lembrança de quando Jesus entra em Jerusalém. E quando Jesus entrou em Jerusalém, as multidões colocaram tapetes, pano no chão, levaram os ramos, e todo mundo falava, bendito o que vem em nome do Senhor. Né? Em hebraico isso é Baruch Rabá Beshem Adonai. Então ali a multidão estava reconhecendo Jesus como um rei. Mas também tinha ali uma divergência entre eles. Por quê? No próprio texto que foi lido aqui, o que está falando ali? A hora que perguntaram quem é esse? Aí o pessoal falou, esse é Jesus,
o profeta. Certo? Não é? Foi o versículo que nós lemos? Então, apesar de estarem falando Baruch rabá beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, parece que eles não estavam com essa compreensão de que Jesus era o rei. E em poucos dias, a multidão passou de uma multidão que aclamou Jesus para uma multidão que gritou Barrabás. Né? Quando Jesus foi julgado, lá estava perante o tribunal, lá a multidão gritou para que Barrabás fosse liberto e Jesus fosse crucificado. Mas o discípulo, aquele que segue Jesus, ele não entra nesse movimento das multidões. Uma hora quer Jesus, outra hora manda crucificá-lo, né? Que essa mensagem fique forte no nosso coração. Mais para frente ali, depois no texto, Jesus ele fala assim para Israel, para o pessoal lá, falou: vocês não vão me ver de novo, até que vocês clamem Baruch rabá beshem Adonai. Né? Você viu, a multidão supostamente clamou ali quando ele entrou em Jerusalém, mas não entregou o governo da nação, o governo espiritual, eles não entregaram para Jesus, porque ali mesmo está falando, quem é esse? É Jesus o profeta. E aí Jesus fica aqueles dias em Jerusalém, ele tem várias discussões ali em Jerusalém, e depois ele fala para as pessoas, olha, vocês não vão me ver de novo, até que vocês digam Baruch rabá beshem Adonai. Então ele mesmo está falando o quê? Que Israel, e ali ele está falando para Israel, para a nação de Israel, vocês não vão me ver de novo, até que vocês reconheçam que eu sou o rei. Certo? Então ali Jesus está falando de algo futuro, né? Tem uma linha de pensamento que diz que em algum momento, daqui uns anos, a gente não sabe quando, mas Israel estará em grande tribulação, né? A Bíblia fala em Apocalipse que Israel estará cercada por todos os lados, né? Esse sistema que nós vivemos, até hoje eles perseguem Israel. Então a Bíblia diz que nos últimos dias Israel estará cercada por todos os lados, e diz que Jesus, o próprio Jesus, vai vir lutar por Israel. E aí o pessoal liga os versículos, né? As pessoas que são dessa linha, elas ligam esses versículos e falam, olha, Israel não vai ter para onde correr, a não ser reconhecer e falar, olha, eu acho que aquele cara que veio 2000 e poucos anos atrás aí, que a gente crucificou, eu acho que ele era Deus mesmo, ele era Jesus. E aí vai ter um clamor nacional, Baruch rabá beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí diz que Jesus vem nessa hora e vai salvar Israel, né? Então, Jesus, tem essa relação ali histórica, né, com o povo de Israel, com a nação de Israel. Mas nós que somos a igreja, nós não fazemos parte da multidão, amém? Nós reconhecemos desde já que Jesus é rei, amém? Então, o Domingos de Ramos, ele tem essa finalidade de lembrar para cada um de nós que não basta colocar tapete no chão, não basta balançar o ramo, mas a gente tem que encarar Jesus de fato como o rei que ele é. Amém? Que todos nós tenhamos uma excelente semana. Domingo que vem, domingo de Páscoa, né, quando a gente celebra a saída de Israel do Egito, a libertação do povo de Deus da escravidão e a morte e ressurreição de Jesus, que nos tira de uma vida perdida para uma vida cheia de glória no reino dele. Amém? Então que cada um de nós sejamos abençoados, guardados e protegidos no nome de Jesus. Amém?